Prezados amiguitos, terceiro volume da Saga dos Vingadores, né? Interessantíssimo. Inclusive, eu estava imaginando que fosse demorar mais, né? Porque o segundo volume veio mês passado e pelo menos tinha sido passado, né, para gente que essas edições seriam bimestrais, não seria mensal. Essa Saga dos Vingadores seria a cada 2 meses. Não sei o que houve, cara. Talvez porque atrasou do X-Men, eles lançaram primeiro a dos Vingadores, ou talvez porque mudaram de ideia, vai ficar, as vendas estão tão boas, eles resolveram lançar mensal. Não faço ideia. Eu sei que é o seguinte, cara, era um dos motivos pelo qual eu decidi, foi um dos motivos pelo qual me fez decidir acompanhar a Saga dos Vingadores, o fato de ser bimestral. Falei, porra, uma saga que eu realmente quero acompanhar aí por muito tempo, eu espero que publique muito, e eu gostaria que fosse até quinzenal, embora ficasse pesado para mim, é a do X-Men. Né? X-Men eu digo assim, leia-se o Universo Mutante, tá? Com coisas também, publicando coisas do X-Factor, da X-Force e tudo mais. Novos Mutantes, claro. Mas Vingadores eu não talvez se eu tivesse, quando comprei a primeira edição, né, quando eu optei por falar, não, vou colecionar também, talvez se eu soubesse que ia ser mensal, eu acho que eu não teria pego, cara. Foi um fator decisivo para mim, o fato de ser bimestral, porque eu não tenho muita grana e tal. Então eu achei que, mas eu não sei, tá muito gostosa. O lance é o seguinte, cara, essa é uma saga, digamos assim, cestrosa, né? É uma publicação cestrosa, né? Tem lá o seu charme, né? Embora, como eu falo sempre, cara, para quem ele não pegou essa fase em banca, como eu li quando garoto, né? Talvez ele não seja tão interessante, porque os Vingadores é um grupo, entre aspas, alternativo de Vingadores, né? Não tem ali por exemplo, o Hércules está fazendo o papel do homem forte na equipe, né? Não tem o Thor, né? Que em geral é o Thor que faz esse papel. O Capitão América continua, mas não tem o Homem de Ferro, né? Então o papel do super-herói intelectual, super-herói que faz as análises científicas e coisa e tal, está na mão do Cavaleiro Negro, que é um personagem bem interessante, eu gosto bastante do Cavaleiro Negro. Mas não é a mesma coisa, né? O pessoal que ia querer, sei lá, o Hulk, Thor, Visão, né? Os personagens mais clássicos dos Vingadores. E nessa fase aqui do Roger Stern, não tem. Esse é um período muito interessante que, assim, como eu falei, cara, eu comecei a ler os quadrinhos, a colecionar mesmo, acompanhar. Eu lia ocasionalmente, garoto mais jovem, eu lia ocasionalmente um Homem-Aranha, um Batman e tal. Mas o que eu comecei a acompanhar quando surgiu os brinquedos, né, de Guerras Secretas, Primeira Guerra Secreta. E a minissérie O Wolverine também foi mais ou menos próximo. E aí tinha os brinquedos da Gulliver, né, da fábrica de brinquedos Gulliver, e tinha os quadrinhos. Né? Então foi um período muito interessante. Capitaneado, né, sobre a batuta do Jim Shooter. Né? Eu sei que é uma figura meio controversa para os fãs de quadrinho de modo geral e para os fãs da Marvel. Né? Ele pega a batuta depois da saída do Roy Thomas. Né? Inclusive o Roy Thomas está no Brasil, né? Está na convenção de quadrinhos aí. Acho que vai ficar esse final de semana aqui no Brasa. Eu gosto muito, claro, eu acho que a gente é tributário até hoje, a gente sente o impacto, né, tanto do Jim Lee, do Stan Lee, quanto do Roy Thomas na construção, vamos dizer assim, do universo Marvel. Mas eu sou muito fã do Jim Shooter porque foi o período, quando ele era o editor, foi o período que eu comecei a acompanhar, né, na Guerras Secretas e tal. Então, de alguma maneira, isso, para mim, ele faz eco, né, nas minhas emoções, lembrar e tal, e rever todo esse material.
Mesmo que a qualidade não seja tão excepcional, eu gosto muito dessas aventuras. E esse período dos Vingadores, como eu falei, é um período meio alternativo, né, com uma equipe não tão exuberante, não tão importante, não tão famosa quanto as equipes mais clássicas dos Vingadores, mas é uma equipe que eu gostava muito, cara. O Namor ficou pouco tempo, né? Não ficou muito tempo, não. Mas toda a época do que aconteceu com o Cavaleiro Negro foi bem interessante. Para mim, a Capitã Marvel sempre foi a Mônica Rambeau, né? É a minha Capitã Marvel. É a que eu comecei a ler, que eu comecei a curtir, né? Um personagem também muito interessante. E esse período aqui, ele vai culminar, nessa fase do Roger Stern, ela vai culminar entre aspas, a queda dos Vingadores, que é a invasão da mansão dos Vingadores, né? Também desenhado, magistralmente desenhado pelo John Buscema. Essa fase é muito boa, essa fase realmente me empolgou como leitor na época de comprando as edições em banca, né, da revista do Capitão América. Os Vingadores naquele período não tinha uma revista própria, era na revista do Capitão América. Né? E o John Buscema, ele tá na melhor forma aqui, cara. Ele sempre teve bem. O John Buscema nunca teve ruim nunca teve. Só o finalzinho dele, naquela fase que ele, já bem final mesmo, já veteranaço, né? Que ele está desenhando o Wolverine, né? As histórias solo do Wolverine em Madripoor, que eu acho que fica um pouquinho abaixo da sua brilhante carreira, né? Seu material que ele exibiu ao longo de toda a sua longeva carreira. E esse período pega aqui as Guerras Secretas 2, que eu também, na época, eu li de orelhada, assim, pegando pedacinhos, né? Não entendendo muito. Mas eu achava interessante, cara. Eu sei que muita gente não gosta de Guerras Secretas 2, acha uma porcaria e tal. Eu não vejo dessa forma, como eu falei, tem uma memória afetiva interessante, né? Nesse período, como leitor, estava descobrindo tudo, então eu achava muito interessante. O Quarteto Fantástico, olha que coisa curiosa. O Quarteto Fantástico, eu comprei essa Epic Collection, só a título de curiosidade. Aqui, né, porque essa fase é todo o arco do Walter Simonson e da Louise Simonson, que é um casal, né? E os dois, a Louise Simonson mais ainda, né? Muito ligado com o X-Factor, com o universo mutante. Então, sempre tinha uma coisa, tinha de alguma maneira uma correlação, né? Com Thor, com tudo mais. Tanto que eles misturaram isso no Massacre de Mutantes, né? Olha que interessante, cara. Mais pra frente aqui, vai aparecer uma personagem importante nessa saga dos... Olha aí, a Vulcânia. A Vulcânia, ela é importante na primeira Guerras Secretas, que ela é a namorada, né? Não sei se... Acho que na primeira Guerra Secreta ela começa o relacionamento com o Homem Molecular, né? Os poderes foram obtidos pelo Doutor Destino, né? E, se eu não me engano, ela começa um relacionamento mais forte com o Homem Molecular, e em Guerra Secreta 2 eles já são realmente um casal, acho que já vivem juntos e tal. Você vê como é interessante, né? Você vê a Marcia Rosenberg, o nome dela, se eu não me engano. Só título de curiosidade, você vê uma Epic Collection do Quarteto Fantástico, mas como era o casal Louise Simonson e o Walter Simonson, tem muita coisa, tem Novos Mutantes misturado, tem X-Men, né, no alto, X-Factor aqui, ó, né, que a Louise Simonson trabalhava muito com essa parte dos mutantes. Então, é um período, como eu falei, o lance do Jim Shooter, é um período de convergência, né, de várias coisas que estavam acontecendo no universo Marvel e eles, de alguma maneira, esse período dos anos 80, 90, até o começo dos 90, as coisas meio que convergem. Então você está lendo, sei lá, a Saga dos Vingadores, mas tem coisas que você vai pegar, pescar com o Quarteto Fantástico, com a Epic Collection do Quarteto Fantástico. E também linkando com o Universo Mutante. Nessa época o Universo Mutante meio que era o alicerce, vamos dizer assim,
do universo Marvel, né? O universo Marvel todo de alguma maneira se relacionava com os mutantes, direto ou indiretamente. Então, por exemplo, esse período aqui, o Quarteto Fantástico está sem o edifício Baxter, né? Eles estão vivendo na mansão dos Vingadores. Você vê que interessante. Eles vivem juntos na mansão e se relacionam, né? Compartilham aventuras e tal. Eu achava, cara, depois eu fui pensando, eu fui relembrando, e realmente eu pensava que quem tinha feito o relacionamento, iniciado o relacionamento entre a Mulher Hulk e o Hércules tinha sido o John Byrne, né, nas aventuras solo da Mulher Hulk. Mas eu acho que não, acho que foi o Roger Stern mesmo, que começou esse namorico, né, entre eles. Né? E o John Buscema sempre ótimo, né, cara? Olha lá aqui de novo. O Homem Molecular, né? Tem uma... Essa fase, como eu falei, dos Vingadores eram mais pé no chão, né? Os Vingadores eram mais cósmicos, né? Sempre teve mais a ver com os eventos cósmicos da Marvel, né? Nessa fase do Roger Stern, ele está um pouco mais... ele se dedica mais, por exemplo, o supergrupo, o relacionamento entre o grupo e o governo dos Estados Unidos, né? As autorizações que o governo permite ou não permite eles trabalharem, eles estacionarem, né? Guardarem os seus aviões, etc. Isso aqui é John Buscema. Essa fase do Kang é muito interessante. O Kang, cara, é engraçado que como eu falei, né, eu comecei a acompanhar, a colecionar mais com os bonecos, quando veio os bonequinhos de Guerra Secreta. Eu tinha o bonequinho do Kang. O Kang chegou a ser lançado como vilão dos Guerras Secretas. Eu não conhecia, né, o personagem. Eu conhecia o Doutor Destino. De vilão, conhecia só o Doutor Destino. O Kang eu achava visualmente ele bonito, né? Ele é misterioso e tal. Então, de certa maneira, vale a pena, cara. Como eu falo, é um período que a gente está agora de reedições, mas são reedições que se integram, que se comunicam de alguma maneira, né? Porra, você pegar um luxo, né? Um luxo que a gente não estava nem esperando. Você pegar, por exemplo, a Epic Collection do Quarteto Fantástico e ela de alguma maneira se linkar com a Epic Collection, por exemplo, dos Novos Mutantes e com a Epic Collection com a saga do X-Men, é um luxo, cara, é uma beleza, né? Sabe por que ela se conecta com o X-Men? Era isso que na verdade, o review não é sobre a Epic Collection do quarteto. Se vocês quiserem, eu posso até fazer. Ó, a primeira vez que eu vou ter oportunidade de ter essa saga e Lembranças de um Futuro Esquecido, que é a entrada, né, que é a inserção da Fênix 2, né, a Rachel Summers, no universo mutante. Como eu falei, a Louise Simonson é muito ligada ao universo mutante, e essa personagem, não sei se foi ela que criou, mas de alguma maneira ela escreveu muito sobre isso, né? Sobre esse personagem. É um personagem muito interessante. E tem repercussões, tem consequências dentro do universo do X-Men, né? Inclusive nessa saga do X-Men que a gente está lendo agora. Então é muito bacana você ter esse link, né? Olha ela aqui. Muito bom, cara. Tanto um quanto o outro são coisas que valem muito a pena. Como eu falei, cara, eu esperava que fosse bimestral, né? Mas sei lá, eu vou tentar equacionar. Pelo menos eu acho que, diferente do X-Men, que é uma coisa que vai ser muito longeva aquela saga, talvez os Vingadores eles sejam uma
uma quantidade menor, né? Depois que passar que passar a invasão da Mansão dos Vingadores, toda aquela reestruturação que eles vão fazer posterior entre aspas, a queda dos Vingadores, talvez não fique mais tão interessante, não fique mais viável a continuidade da saga. Não sei, vamos ver. Não lembro bem como é que a coisa se desenvolve, né? Mas pelo menos até esse período, cara, com certeza eu vou comprar. Eu quero muito reler esse material. É isso aí, super válido. Se você ainda dá tempo, né? Como eu falei, teoricamente vai ser bimestral e está no terceiro volume. Então dá tempo aí suficiente de pegar todas as edições se você ainda não começou a colecionar e tocar daqui para frente. Porque aí as outras ficam mais difíceis, né? Você fala, puta, eu vou voltar. Decidi colecionar a X-Men, a saga do X-Men, só que já está em número 17. Essa 17 é uma boa para começar. Você fala assim, pô, eu quero só esse período daqui para frente, que é o 16 e a 17 começa o Massacre de Mutantes. A partir daí dá para iniciar uma coleção, vamos dizer assim, embora fique, né, com numeração iniciando na 16, você tem um período muito legal que é a partir da Massacre de Mutantes. É uma reestruturação, é um novo rumo para os mutantes. Então vale a pena. Abraços.